Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilhe aqui do vídeo do estudar para que a sua santidade seja confirmada. E já que no início do vídeo é muito importante, né, a gente também meditar sobre o que está sendo falado aqui no início do vídeo, que é sobre essa questão da superficialidade, né? Essa dificuldade que se tem de entender a palavra de Deus, essa superficialidade, né, que as pessoas não conseguem sair, né, ali não consegue se aprofundar, né, fica naquela superfície, né, naquele muito, assim, o cru, como a Aline está falando, né, muito por cima, mas a pessoa tem as dificuldades de se aprofundar na palavra de Deus, de penetrar, né, na palavra de Deus, adentrar, né, entender o que Jesus está falando, o que Deus fala, né, tanto no livro do céu como na Bíblia, na palavra dele, né, é essa dificuldade, né, que as pessoas têm, né, é difícil, muito difícil. E a gente vê assim que as dificuldades, na maioria das vezes a gente não percebe que a dificuldade, né, percebe e entende, né, do que Jesus fala, né, no livro do céu, que é por causa da vontade humana, né, a pessoa está muito presa ao materialismo, ao mundo material, né, a si mesmo, então, nossa, tem N motivos, né, que dificulta da pessoa ouvir a Deus, compreender a sua palavra, entendê-lo, né? Então atrapalha demais, o humano atrapalha demais, né? As coisas do humano, né? As coisas que temos na alma do humano, né? Paixões, apegos, né? A coisas, a criaturas, apego a si, né? Coisas mesmo da vontade humana, né? Então é muita coisa, né? Então tudo isso é obstáculo para compreender a palavra, né? A gente sabe que também existe aquelas dificuldades mesmo, né? Ali da pessoa, né? Uma limitação ali, né? Questão de limitação, mas ainda assim, né? Eu entendo assim, enquanto eu escutava, né? Ainda assim dá para se entender mesmo com limitações e dificuldades, dá para se entender, né? É claro que tem gente que se consegue se adentrar mais, né? No infuso, no coração de Deus ainda mais, né? Depende também, mas todos conseguem, todos podem conseguir, porque é Deus que vai fazer em nós. Então, assim, eu fico pensando, se eu estava conversando com Jesus, eu não acredito, né? Se eu poder, assim, não é impossível, né? Se a pessoa dá total liberdade para o Senhor ter disposição e desapegar, né, de si mesmo, não é impossível de compreendê-lo, nem que seja um pouco, né? Mesmo que não consiga se aprofundar tanto,
né, compreender mais ali a fundo, mas consegue entender alguma coisa assim. Eu não acho que isso é impossível. Por mais que uma pessoa tenha algum tipo de dificuldade, né, por si mesma ela não é capaz, mas contigo, sim, eu não acho que isso é impossível. Sinceramente, eu não acho que é impossível. Né? Então, assim, se o que atrapalha realmente, na real, não é limitações que a pessoa deve ter, cognitivo, não sei, mas realmente é humano, não é a limitação, é realmente coisas humanas que a pessoa tem que atrapalha completamente, né? A sua estima, as suas ideias, a ideia de si, né? Tudo aquilo que foi criado toda a vida, né? Que está lá. É difícil, fica enraizado. E para a pessoa largar, não é fácil, né? Então é isso, toda a dificuldade das pessoas é essa. Porque olha para a palavra de Deus no humano, preso no humano, com olhar no mundo, né? E aí, como a Ana está falando, a gente vê, né, infelizmente, até dentro da igreja, né, dentro da igreja a gente vê que as pessoas já não são mais espirituais, né? São poucos que levam a vida espiritual, que lê a palavra de Deus ali, olhando para Deus, em Deus, procurando compreender e além, né? Mas a gente vê mesmo que até, né, os pregadores, né, os sacerdotes, né, os líderes da igreja ali, a gente vê que eles mesmos já não se aprofundam, né? São muito poucos mesmo que aprofundam mesmo nessa questão de santidade, da espiritualidade, né? De aprofundar na palavra de Deus. Muito poucos. Né? Então, eles se servem da palavra de Deus para ali servir o humano. Né? Então, fica tudo na parte humana, que no mundo, os milagres, e né, o homem no centro. Então, é muito complicado, né? É tudo na parte materialista e humana ali, um humano no centro. Né? Então a gente vê essa superficialidade mesmo dentro da igreja. Né? E as pessoas já. Por isso que as pessoas também não compreendem, porque realmente os próprios pastores que deveriam guiar e ensinar, né, aprofundar isso, ajudar, as pessoas não fazem. Não fazem. Né? Por isso que a Aline está falando dessa questão da palavra, né? De entender do que Jesus está falando naquela palavra, né? Do sol, da lua, vai perder o brilho, as estrelas, né? Então, tudo isso é correlacionado à igreja, representa a igreja. Vai perdendo esse brilho, né? Essa vida espiritual, esse brilho, né? Em Deus, né? Que as pessoas estão presas, né? A gente vê os líderes, né? Os pastores presos no mundo, né? Os padres presos na parte de administração e esquecendo de pastorear as suas ovelhas, né? De cuidar mesmo, dar uma direção espiritual para as pessoas. As pessoas têm sede. As pessoas estão, né? Eu estou vendo muito isso, né? Eu estou vendo, observando isso, Jesus me mostrando muito aqui na minha paróquia, é isso. As pessoas com sede da verdade, querendo ouvir a palavra de Deus mesmo. O que Deus quer falar naquela palavra é adentrar. Eu vejo isso aqui na minha paróquia. As queixas, as pessoas se queixando mesmo. Que querem ouvir o que Deus tem para falar naquela palavra mesmo, espiritualmente. As pessoas estão querendo. Muitos já estão despertando e querendo buscar. Tem sede, quer alimentar a alma, mas muitos vão para a igreja e não conseguem se alimentar, sabe, da palavra de Deus. Porque ficam tudo ali na política. Na política. Aqui mesmo que o vigário paroquial só serve da palavra de Deus para falar do humano. Ele mesmo já falou que o ser humano é o centro, né? De todas as nossas decisões, o homem é o centro, nem é Deus, é o homem. Né? E ele sempre pega a palavra de Deus e leva para a parte política, para o humano, né? Para cuidar do humano, do humano, do humano. Ele não fala nada de espiritual. Pega a palavra de Deus só para falar de humano e de política. Humano e política, só política. Sempre ele tem que envolver a política no meio, que os ricos, né, e não sei o quê, que o riso, só essas coisas. Então é muito complicado, né? Muito complicado. E é isso que Jesus está nos trazendo aqui já do início, é a gente meditar nisso,
né? A gente compreender isso, que pra gente é o que ele está pedindo na realidade, né? Nos ilumina para sair da superficialidade, sair do superficial, parar, né? Que as pessoas estão ali, né? Vendo só ali a parte da humanidade de Jesus, mas não adentra. Não procura se aprofundar, as pessoas têm preguiça. Muitas vezes também é preguiça, né? Acha que, não, isso é elevado demais, eu não vou compreender, e não é difícil demais de entender, não, é isso, sabe? Inventa N justificativas e prefere ficar, né, só mesmo no básico, no superficial, né? E estamos aqui para conhecer a Deus. Deus nos criou para conhecer a Ele. Ele quer se dar, né? Se dar, né, a conhecer. Né? Ele quer ser conhecido, né? E ele quer se dar todo. Então não existe isso, né? É que é impossível, que é difícil, que eu não vou conseguir. Isso não existe. Sinceramente, não existe. Então, se a pessoa acha que não vai conseguir, realmente é humano que está botando obstáculo. Não é nem as dificuldades que é cognitivo, sei lá, alguma dificuldade que se possa ter. Né? Eu não acredito que isso seja um empecilho para Deus. Não é. O único empecilho, a única coisa que pode impedir de Deus ali agir livremente na alma é a vontade humana. Né? É a pessoa não dar liberdade para Deus, não deixar Deus livre. Né? Ela se colocar em primeiro lugar. É ela querer aparecer, ela querer existir. É isso que atrapalha, é a única coisa que atrapalha. Né? Então é isso que Jesus está nos trazendo, né? Sair do superficial e se aprofundar na sua palavra. É aprofundar, é se interessar, né? É não buscar a palavra de Deus, né? Olhando para si, mas olhar para Deus. A gente já viu isso, a gente já falou em outros vídeos. É penetrar, é conhecer a Deus, né? É entender Deus por inteiro, entender o pensamento de Deus, se aprofundar, mas é se interessar por Ele mesmo. É olhar para Ele, esvaziar quando lê a palavra mesmo. É se esforçar mesmo. Ele tem que. A gente também precisa se esforçar. Não é ler assim, ele é o poderoso, então ele vai fazer tudo por si. Eu vou aqui ler e ele que vai se vire para me fazer entender. Não, a gente também tem que fazer o nosso esforço mesmo, queimar a cabeça também. Se esforçar, ele tem que ver, né, assim, o nosso interesse. Porque ele só vai, né, ali trazer os conhecimentos, luz e dar, né, tudo necessário ali para a gente compreender a sua palavra, se ele ver, né, a nossa intenção, o nosso interesse, o esforço que é, nossa, ela realmente quer me compreender, ela tá ali queimando a cabeça, né, e pedir ajuda, né, então assim, é isso que eu penso assim, né, que eu tava aqui meditando com relação a isso que está sendo falado logo no início, né, é realmente se interessar por Deus, se aprofundar no que Ele está falando, penetrar, procurar entender cada palavra, né? Jesus ajuda a entender. Espírito Santo, vem aqui me iluminar, né? E realmente se interessar, quebrar a cabeça mesmo. Nossa, quantas vezes eu já fiz isso? Tem aquelas coisas que eu não consegui entender. Eu lembro que eu queria entender muito uma coisa, já faz um tempo isso que me veio agora na mente, assim, um exemplo, sobre a questão do porquê que Lúcia fez toda aquela confusão, né? De não aceitar, de não concordar com Deus. E eu querendo, não, Jesus, eu sei que tem mais coisa aí. Eu quero entender, eu não estou conseguindo entender aí o ponto mesmo. E eu fiquei. Eu quero, eu lia. E Jesus me ajuda, né? Me traz aí. E ele foi me trazendo na palavra. Nossa, eu fui insistindo. Eu quero entender isso aqui. Até, Senhor, só vou conseguir entender se o Senhor me ajudar. Se eu mostrar aqui, se o Senhor me, né, expandir aqui minha capacidade de me mostrar, eu quero entender, eu sei que tem alguma coisa aqui, né? E ele viu o interesse, então a minha persistência ali me ajuda, né? Quero entender isso aqui, quero compreender, quero ter consciência aqui, ter entendimento, né, do que aconteceu, né? E ali ele vê o interesse e ajuda, realmente ele traz. É muito incrível, né? Assim,
né, o que ele faz, né? Ele tem que mostrar interesse. E ele traz mesmo. É muito incrível como ele ilumina o que ele traz, né? E uma única palavra da Bíblia, eu lembro até hoje. Isso só faz um tempo. Mas ele me fez, ó, pega a Bíblia, né? Muito incrível, foi muito perceptível. Né? Pega a Bíblia, abra a Bíblia, né? E eu abri sem nem escolher páginas, foi só abrir e caiu em cima do que ele queria me falar, né? O exemplo para mim entender. E quando eu li a palavra, eu disse, uau, então é por isso, né? Então é por isso. Então é muito incrível, né? Deus, então é isso que eu estou dizendo. A gente tem que mostrar interesse, né? A gente também tem que fazer nossa parte, se esforçar, né? Ele tem que ver a intenção, né? Ele vai ver a intenção da alma e o interesse, tem que mostrar interesse, né? Se ele vê que a pessoa está tendo interesse, ele vai trazer, ele vai ajudar, ele vai capacitar, ele vai dar todo ali o necessário para se compreender a palavra dele, para aprofundar, para ir além, tá? Então não existe isso de não conseguir. Só não consegue por causa da vontade humana mesmo, né? A vontade humana que atrapalha tudo, né? É o humano querer trazer Deus ali, a palavra de Deus, né? E ver, ler e meditar a palavra em modo assim mundano e superficial, de humano, né? Raciocínio ali, raciocínio lógico humano ali, né? De ideias humanas, né? Então, né? É muito complicado, né? O ser humano distorce a palavra de Deus, né? E se serve da palavra de Deus para benefício próprio, né? É difícil demais, né? Então é isso, assim, que me ficou muito assim no início é essa questão de penetrar, né? Essa questão de sair da superficialidade, se aprofundar na palavra de Deus, né? É realmente mostrar interesse e esforçar, porque é isso que ficou forte, sabe? Não existe isso de que eu não entendo, né? Eu devo ter alguma dificuldade cognitiva, então por isso que eu não entendo. Não existe, essas são justificativas. Então, essas coisas não é impedimento para compreender. Nem que seja um pouco, né? Adentrar um pouco, mas consegue sim aprofundar, né? Consegue aprofundar sim, né? Não pode ir muito além, muito fundo, pode ser. Mas alguma coisa consegue sim, entender? Não existe isso, não existe. Isso que ficou forte, né? Eu meditando aqui que a única coisa que impede, muito forte Jesus falando, a única coisa que impede é a vontade humana mesmo. É o humano, né? A pessoa está presa no mundo, apegada a si, ao humano mesmo. É o humano que atrapalha, né? Então, outra coisa muito importante para ser entendido, essa questão, né, de atos, dos atos que está sendo falado aqui, porque assim, no que está sendo falado, essa questão da superficialidade, né? Porque Deus, ele quer tanto que a gente saia, né? Ele não fique nisso, né? Não fique paralisado, mas para quê? Para quê? Né? Ele quer que a gente se aprofunde, né, no conhecimento de Deus, porque só através do conhecimento, né, a gente vai assim dar essa liberdade para ele e vai fazer aqueles atos mesmo concretos que a divina vontade quer, né? Porque o que Deus quer, né, das almas é atos concretos, né? É ação, é movimento, né? E não ficar ali paralisado, né? Para reparar a Deus, né? Para dar a glória devida a Deus, devolver os justos direitos de Deus, não é paralisado, não é não ficar ali sem ter consciência, né? Ele quer que a gente tenha conhecimento para se ter consciência do ato que está sendo feito, né? E através do conhecimento a gente vai fazendo um ato mesmo concreto com consciência, ação, é prática, é vida, é viver, né? Então é isso que é a divina vontade, que é isso que é viver na divina vontade, é atos concretos, né? Então quando a alma não está ainda nesse grau, né? Vamos dizer assim, desse entendimento de se aprofundar, então é como a Aline está falando, é por isso que tem esse processo de purificação, para fazer a alma mesmo esvaziar e sair dessa superficialidade, sair do humano, do mundo, né? Das coisas, porque não tem como. Como é que vai reparar a Deus?
né? Se ela não consegue aprofundar, compreender na vida prática o que Deus quer, né? Como ela falou dos vídeos, né? Vê os vídeos, mas vê de forma superficial. Não procura entender o que Deus quer através daquele vídeo e fazer as reparações. Então é muito importante, né? Por isso que aqui ele tá falando aqui nessa questão, né? Que se a pessoa não consegue compreender, então, né? Precisei dar um pause aqui. Então, para a pessoa sair dessa superficialidade, né? Do materialismo, né? Passa por esse processo de purificação. Então, se a pessoa está ali, não está compreendendo, está tendo dificuldade, alguma coisa tem que ser feita, né? Não está conseguindo entender o livro do céu, como ela está falando, né? As 24 horas da paixão, os dias da alma é perfeito para Deus, ali que Deus não está conseguindo ali, né? Os atos ali, né, daquela pessoa, porque ela não está tendo entendimento, é perfeito as 24 horas da paixão ali para fazer essas reparações, né? Precisa dar, entendeu? Atos, ter, vamos dizer assim, dar alguma coisa, fazer alguma coisa, se movimentar, é ação, é ato, né? Isso que eu estava entendendo. Então, se a pessoa não está compreendendo a palavra dele, se aprofundar no livro do céu, então ele busca meios ali da pessoa fazer alguma coisa, né? É isso, a pessoa não ficar paralisada, né? Então, se ele não está conseguindo se servir ali e fazer a pessoa ali, essa questão dos estados de ânimo, de viver as dores dele, ele não está conseguindo fazer a pessoa avançar e viver isso, né? E ele poder, né? Viver na alma e fazer a alma participar disso. Então, o meio é esse, é buscar as 24 horas da paixão, os giros da alma, né? E através dessa leitura, né, das 24 horas da paixão, fazendo as reparações, é perfeito. Aí é o processo, né? É o processo porque a pessoa, ele quer, né? Ele quer os atos, de alguma forma, ele quer ali retirar, pegar os atos mesmo, né? É a pessoa, né? Fazer atos concretos, se movimentar, ele quer colher os frutos, né? As reparações de vida, né? Receber ali a glória de vida, né? Os justos direitos de Deus, de alguma forma ali. Então ele vai buscar todos os meios, porque de alguma forma, né? Para, vamos dizer assim, receber esses atos, né? Para ter esses atos concretos, né? Sai da ociosidade, né? A gente não pode ficar nessa ociosidade, Deus não quer, né? A vida de vontade não é ociosa, é trabalho, entendeu? É fazer alguma coisa, é ali se movimentar. Então, se a pessoa ali, Deus está vendo que ela não está conseguindo dar abertura, né? Tá travada, né? Não tá compreendendo, tá paralisada, então ele vai buscar outros meios, né? Ali da pessoa sair dessa ociosidade, né? É o exemplo desse, né? Que trouxe aí dos giros da alma, né? Das 24 horas da paixão. É perfeito, né? É perfeito para fazer essas reparações que ele não está conseguindo, né? Através ali da participação ali dos estados de ânimos, das penas, das dores ali, né? Então é a forma, né? Ali, vamos dizer, é uma forma ali de pegar ali um material, né? Que fala da sua paixão material, a pessoa lê ali para haver essas reparações, porque ela não consegue compreender a Deus, entender Deus na vida prática mesmo, né? De entender ali os estados de ânimo, as dores de Jesus, penetrar no que ele está querendo trazer, naquele estado de ânimo, né? Aprofundar. Então, é importante, né? Muito importante entender isso. Essa questão que Deus quer atos concretos, né? Quer atos. Atos é movimento, né? Não é ociosidade. É movimentação, é ação, é obrante, obras, né? Obrante, se mexer, movimentar, né? Não tem como reparar a Deus ocioso, paralisado, né? Não fazer nada, né? Não é assim, né? Então, assim, ele quer retorno, né? Retorno, assim, o eco, né, de sua voz, né? É como eu falo aqui, né? É ele gritar, é ele falar amor, santidade, né? Reparação. E ele ter esse retorno. Ele quer ouvir o eco dele na alma, retornando, né? Então, assim, e às vezes a alma que está paralisada, estagnada, não tem coragem, não consegue se aprofundar, né?
Então, na ociosidade, ele não escuta o eco, né? Ele fala e o eco da sua palavra não bate ali na alma e ele não tem esse retorno, né? Paralisa. Então, enfim, é tanta coisa ali dentro, é tanta coisa dentro da alma, né? Que distrai a alma, que é como uma casa mesmo, né? Imagina assim, uma casa cheia de móveis. E a pessoa fala, não pronuncia eco, porque tem muitas informações dentro da casa, mas se presta atenção, numa casa vazia, uma casa totalmente vazia, a gente vai ver uma casa antes de se mudar. Ela está completamente vazia, visitando uma casa. Se presta atenção, quando a gente vai falar dentro de uma casa vazia, o eco que produz, a gente escuta a voz fazer eco dentro da casa. Então, esse é o exemplo, né? Então, Deus, numa alma ali que não consegue se aprofundar, que está na superficialidade, que está na ociosidade estagnada, ele não consegue, né? Ele fala, mas ali a alma não escuta a voz dele, né? Não presta atenção, não consegue entender e a voz dele não produz eco, né? Ele não consegue ali, né? Ouvir o eco da voz dele retornando, né? Ele ter retorno. Então ele vai, como eu falei, ele vai buscar outras formas de produzir, né? De certa forma, esse eco dele ter um retorno, né? De produzir um retorno ali que ele quer, né? Então é muito interessante, né? Isso é muito importante entender, muito importante mesmo. Então, assim, é realmente, como tá falando aqui no vídeo, é muita loucura da pessoa sair da vontade divina, né? De depois de conhecer, né? Tá em mãos com esses conhecimentos, tendo esses conhecimentos, né? Da divina vontade e largar tudo por limitações, desculpas e justificativas. É muito triste, é uma loucura, né? De sair, né? Largar os conhecimentos, a verdade, para viver, né, como ela mostrou no vídeo, né? Viver numa sujeira, numa escuridão, num poço sem fundo, né? Então, assim, num poço onde vai passar fome, fome da palavra de Deus, né? De luzes, né? Naquela escuridão, igual o poço, na escuridão, na fome, na no medo, né? Porque aquela pessoa do poço, medo, né? Ali da que aquela questão da de desconfiança, de não dá para confiar, né? Aquela questão de que se a qualquer momento pode ser atacado. Então, né? É no medo, no pânico, na meu Deus, é loucura, é muita loucura, né? Muita loucura de querer sair da divina vontade, largar esses conhecimentos, né? Por causa de desculpas, né? Que eu não tô conseguindo, que é muito difícil, acho que a divina vontade não é para mim, eu não tô conseguindo entender, é impossível compreender, eu não consigo se aprofundar e blá blá blá, todas aquelas desculpas, né? Então se serve de todas essas desculpas e justificativas para querer sair. É muita loucura para querer ficar com as suas opiniões, para ficar com sua vontade própria, né? Meu Deus do céu, é loucura demais, porque é daquele jeito mesmo. A pessoa é decidir sair da luz, né? Sair da luz para ir para a escuridão do poço. É muita loucura, né? Ir para um lugar onde vai passar fome, onde vai estar nas trevas, na escuridão, nos medos, né? Nas debilidades do humano que vai vir à tona. Meu Deus do céu, e tudo por causa aqui de justificativas, desculpas. Sinceramente, desculpas. Desculpas ali, porque é, é, tem aquela dificuldade de querer morrer para si, né? De não largar a sua vontade, as suas ideias, as suas justificativas, as suas dificuldades. É querer estar dando ali vida para suas dificuldades, é querer colocar suas dificuldades em primeiro lugar do que Deus, né? Então, é colocar as dificuldades como mais poderosas do que Deus. Então, meu Deus, é triste isso, né? É triste. E é muita loucura, muita loucura. E já pensou? Não sei, a pessoa não é. É uma perturbação, né? Imagina só a pessoa sair dessa verdade da paz, né? Que é Deus, da paz que é viver pela fé, pela verdade, para ir para viver de sentimento, tá? Ai, meu Deus, que coisa triste, né?
Que perturbação, que trevas, né? Uma vida assim pesada, muito triste. É uma loucura. É uma loucura, verdadeiramente, viu? Uma loucura sair desses conhecimentos para querer viver na podridão do poço que é da vontade humana. É uma loucura mesmo. E aí, outra coisa importante, a pessoa pensa assim, ah, vou sair da divina vontade já. Não dá certo, já acha que vai se manter nessa paz, nessa estabilidade, nessa harmonia saindo, né? Acha que, né, esses conhecimentos que teve vai se manter? Não vai, porque a vontade humana obscurece tudo, faz a pessoa, parece que esquece mesmo, se fecha, né? Realmente os véus se fecham, né? A mente da pessoa se escurece, né? E tudo aquilo que ela leu, conheceu, né, obscurece ali, ela já não consegue mais compreender, né? Fica tudo muito confuso, é confuso, né? Fica ali escurecido ali, ela não consegue mais compreender tudo aquilo, lembrar com clareza de tudo que ela leu, né? Porque a vontade humana obscurece, não buscar a palavra de Deus, mas dificulta, realmente dificulta e se fecha, realmente, fecha. Perde, né? Porque, como já foi falado, Deus ele dá, mas ele tira. Então, ele não vai deixar as coisas dele ali no meio de podridão, né? Da vontade humana. Não vai, ele vai retirar. Ele não vai deixar seus móveis, as suas coisas, se misturar com coisas do mundo. Não vai. Então, a partir do momento que a pessoa sair da vontade divina, né? Ela vai perder. Ele vai retirar suas coisas, ele não vai deixar suas coisas ali se envolver na lama da vontade humana. Não vai, né? Não existe isso, ele não vai. Então é por isso que ele retira, né? É muito triste, meu Deus do céu. E a gente vê, né? Isso, o Adão tomou consciência disso quando ele pecou, né? Ele percebeu isso, entendeu, né? E sentiu mesmo na pele, né? O que é se subtrair da vontade divina. E ele perdeu, ele não pôde recuperar mais, né? Ele não recuperou. Ele foi retirado, né? Ficou assim um vislumbre ali, ele não conseguiu mais compreender, ficou muita pouca coisa assim. Então assim escureceu assim a mente dele que ele não já conseguia mais compreender toda aquela luz que ele recebeu. Ele perdeu totalmente ali, né? Então é muito triste, é uma loucura a pessoa sair para querer se envolver na lama de novo, para ficar na sujeira, na escuridão, nas profundezas da vontade humana, né? Das trevas da vontade humana, é muito triste, né? Então, fazer tudo isso, né? Essa loucura de querer sair, essa tipo de atitude tá pensando só em si, né? Não tá pensando em Deus, né? Tá pensando em si, tá sendo egoísta, né? Não quer fazer nenhum tipo de sacrifício ali, né? E quer uma coisa mais ali, fazer suas próprias escolhas e mesmo que seja um ato santo, né? Do exemplo que foi dado aqui, sei lá, abrir uma ONG, né? E fazer atos ali na paróquia, participar de movimentos, de pastorais, né? E assim, são escolhas humanas. Por mais santo que seja, foi a pessoa mesmo que decidiu escolher, é escolha humana, né? Foi para si, foi para benefício próprio, pensando em si mesmo, no seu bem-estar, e não no que Deus quer, mas o que ela quis, né? Então, por mais lindo que pareça, mas é na vontade humana. Não era o que Deus queria. Não era, nem procura mais, assim, né? A pessoa, né? Querer tomar suas próprias decisões e opiniões, nem procura mais Deus, se a pessoa sair da vontade divina, né? Então ela já nem procura saber o que Deus quer, né? Mas é o que me conforta, o que é melhor para mim, né? O que me faz me sentir bem, em paz, né? Em si mesma. É isso que eu quero fazer e já nem mais
e já começa ali, nem busca mais a Deus, a opinião de Deus, o que Deus quer. É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer que eu faça? Né? Então já nem se interessa mais, eu quero fazer do meu jeito, aquilo que é melhor para mim, aquilo que me faz me sentir bem. Isso é muito melhor do que, né, como foi falado, do que eu ficar, né, ali nos estados de ânimo, né? É muito melhor, eu vou ajudar muito mais pessoas do que ficar gravando áudio só para 2, 3 pessoas ouvir. E olhe lá, às vezes alguém não pode nem ouvir. Então, olha só, né? Então, todo esse pensamento tá pensando em si mesmo, é pensamento egoísta, humano, né? Você vê que nem se preocupa com o que Deus quer, com os propósitos de Deus, né? Então, tá procurando buscar a glória para si, né? Então, ela quer aparecer, né? Ela não quer ali fazer os atos para Deus, quer fazer para si, para ela aparecer, né? Para ela se sentir bem, para ela se sentir confortável, porque tá muito desconfortável, né? É muito desconfortável, na vontade divina é muito complicado. Então eu quero uma coisa mais simples, entende? Então a pessoa que não quer fazer sacrifícios, né? Quer coisa mais simples, que é melhor para si, isso, né? Mais simples, mais confortável, né? Então, que loucura, né? Que tristeza. Então, para você ver, para a gente entender isso, por mais santo que seja o ato, mas não é um ato que Deus queria, né? Né? Tá ali dentro da vontade querida de Deus. Né? Não é conforme Deus quer, mas conforme a alma quer. É totalmente diferente, né? Então, aqui vamos continuar aqui com a partilha, né? E assim, tão interessante esse vídeo. Achei muito interessante porque o vídeo, sem prestar atenção, além de estar explicando todo assim aquele processo, né? Desde para a alma ali que ainda não tem a ciência infusa, que não consegue penetrar na palavra, né, que ainda tem coisa do humano ali, né, que está passando pelo processo, né, aquele processo também, né, que Deus vai emprestando a sua vontade divina e tudo mais até chegar à posse, né? E nossa, uma coisa que eu achei muito interessante aqui que eu fiquei aqui pensando nessa, vamos dizer assim, nessa fase, nesse grau, não sei se pode dizer assim, né? Ali que é do momento que a alma toma posse da vida divina, de quando Deus literalmente assim vem habitar continuamente, não é mais assim, né? Uma hora, aquele não é mais empréstimo, mas é contínuo na divina vontade, né? Então, quando ela tem posse de Deus. E eu achei interessante uma coisa que foi falado, essa questão dos desabafos divinos, que eu fiquei assim. A gente escuta tanto sobre esses desabafo divino, mas uma coisa que me fez aqui entender assim, uma, uma consciência, uma ciência a mais ali, uma consciência a mais sobre o que é esse desabafo divino, né? Ali, na divina vontade, no viver na divina vontade, ali em ato. Que é isso, né? Eu fiquei pensando ali assim, nossa, que interessante, né? Que aí fala lá, né, sobre os desabafos, que Jesus fala, quando a alma toma posse da divina vontade, o pensamento, né, da criatura, o nosso pensamento é o desabafo do pensamento dele, da sabedoria dele. A palavra, né, é o desabafo da palavra divina. Eu fiquei assim, né, pensando, nossa, então, peraí. Então, esse desabafo que ele fala, divino, em ato, assim, né, pensando na questão dos atos, então é assim. E o que ele está querendo dizer? Que a alma, quando toma posse da divina vontade, ela toda, né, todo o mover dela é Deus. Né? Então, assim, os pensamentos, as palavras, o olhar, né? Os olhos, o ouvido, é todo, os passos, as mãos, é isso que ele está dizendo. Então, o que que ele está querendo mais é com esse desabafo? Então, assim, cada mover, em cada movimento, em cada ação, né? Cada mover, o respirar, é o desabafo do respiro, né? Divino. Então, o olhar, né? O que a gente olha, o que, vamos dizer assim, o ato, né, ali do que a gente vai olhar, né? Em que direção, né, está o olhar. Então, o que a gente olha é o desabafo do olhar de Deus, da visão divina. E assim vai.
Eu achei tão incrível. Então, bater do coração, a palavra que sai da nossa boca é o desabafo divino da palavra de Deus. Então, é o desabafo dele saindo. Então, eu fiquei pensando nisso. Então é assim, se eu tô falando aqui, um exemplo, né? Eu tô aqui fazendo a partilha. Então, o que está sendo falado aqui em ato, a gente tá vendo em ato que a palavra saindo, as palavras saindo, não é eu que estou falando. As palavras que saem são um desabafo divino, né? Que, vamos dizer assim, que ele derramou, desabafou na alma e tá saindo em ato, né? Ali, aquele desabafo tá tomando vida, né? Tá se tornando vida ali o desabafo de Deus, entendeu? Ele tá saindo, tá saindo, tá saindo de dentro para fora ali, o desabafo divino. Ele desabafa na alma e sai ali em ato, né? O desabafo de Deus ali em atos contínuos, cada ato que é feito. Então, tudo, né, todo o mover da criatura é Deus, né, em nós, né, pensamentos, palavras, entendimento, a sabedoria, né, inteligência, todo o ser da criatura, ela foi ali tomada, vamos dizer assim, né? Tomado por Deus, né? Essa é a posse divina. Quando Deus ele pode desabafar em toda a criatura, continuamente. Então, eu achei, nossa, eu fiquei pensando nisso, nessa questão de desabafar, né? Quando ele falou. Então, desabafo não é só ele estar comunicando ali para a alma, né? Então, o que eu entendi assim disso, né? Que todos os atos que fazemos na divina vontade são desabafos divinos. É tudo ali, o desabafo de Deus são atos divinos tomando vida, entendeu? Que Deus não poderia fazer isso, né? Ah, antes dos conhecimentos da divina vontade, dele trazer esses conhecimentos, ele não poderia fazer esses desabafos na criatura, né? É tanto que fala aqui, né? Muito incrível, porque a alma que vive na divina vontade dá esse descanso e repouso para a divina vontade. Por quê? Né? Eu fiquei pensando, né? Esse repouso de Deus, quando a alma toma posse. Então ele pode repousar, descansar, né? Que ele fala que é a cama, né? Ali faz a cama, é o lençol que vai cobrir, é a música que vai ali, né? E eu fiquei pensando nisso. Então, assim, ele pode ficar tranquilo. Assim, ele pode. É essa questão da confiança mútua, né? Então ele passa a ter confiança naquela alma, né? Ele confia, ele sabe que ela, né, não vai querer dar voz para sua vontade humana. Então ela tá ali unida, fusionada com a sua vontade. Então ele pode confiar e descansar. Ele não precisa, assim, e é engraçado que ele fala assim, né, que ele descansa, mas ele tá vigiando. Mesmo descansando, ele tá ali vigiando, mas ele pode descansar, vamos dizer assim, né, que ele, quando a alma não está vivendo a divina vontade, vivendo a sua própria vontade, é incrível, porque Deus tem que estar trabalhando ali para iluminar a alma, para a alma se converter, para sair do pecado, e manda a cruz, e Deus fica ali trabalhando, ele não consegue ter um descanso, porque a alma não dá descanso para ele, né? Porque ele quer salvar aquela alma, né? Ele quer que aquela alma entre em ordem, né? Ali, que saia do pecado. Então Deus está trabalhando constantemente, ele não para. Uma alma que vive da sua própria vontade, mas quando entra ali na divina vontade, para viver na divina vontade, ele pode ter esse descanso, porque a alma, ela entrou na ordem, né? Para o qual ela tá ali, entrou ali na ordem, ela tá tendo esse conhecimento, né? Do viver na divina vontade, o que é a ordem, né? O para que foi criado, nos propósitos de Deus, né? Na criação, por que Ele nos criou, para que Ele nos criou. Então a alma, nesses desabafos divinos, vai tomando vida tudo isso em ato, né? Então a alma ela vai ficando ordenada, equilibrada, em harmonia, assim fica tudo em paz, as paixões ficam, né, ali no seu lugar, né? Então fica tudo ordenado, tudo em paz e em harmonia dentro da alma, entre Deus e a criatura ali. Então ele pode, vamos dizer assim, relaxar, posso respirar,
né? Ela tá, né? Posso respirar, essa alma tá em ordem, mas assim, posso respirar, dar um repouso, mas estou ali vigiando, né? Ele tem que estar, porque é um repouso que ele não deixa de vigiar, né? Não deixa de vigiar, ele é zeloso, é questão de zelo, de guardar aquela alma, né? Guardar as coisas dele ali, né? Ali na alma, né? Na nossa alma. Para que a alma não saia, porque, né? A gente pode ser. O ser humano é muito fácil para dar voz à sua vontade humana, né? Se Deus não estiver atento, porque é Ele, né? Que, meu Deus, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá toda essa. Né? Se a gente consegue ver na divina vontade é por causa dele, por causa da própria vida dele. Então, se ele não estiver vigilante, né? Ele não pode dormir de todo, vamos dizer assim. Ele tem que estar ali, né? Conservando, tem que estar ali cuidando, zelando, sustentando, né? Então, assim, ele descansa, repouso que ele pode confiar, né? Ele tem um descanso naquela alma, porque, né? A alma está ali dando eco, né? Fazendo eco à sua voz. Dentro dessa alma, o desabafo divino, ele produz eco, né? Então sai para fora. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Ele está tendo retorno, né? Então ele pode dar uma respirada, entendeu? Vamos pensar assim, né? Ele pode descansar um pouco, dar uma respirada, mas ele não pode parar de todo, porque ele é a vida, é a nossa vida, né? Ele é o nosso sustento, a nossa vida, né? Então pensa assim. E é muito incrível essa vida, meu Deus do céu. Né? Então, diante disso, né, do viver na divina vontade, então assim, né, quando a alma toma posse da divina vontade, ela deixa de existir, não tem mais essa de opinião própria, vida própria, não. A alma realmente deixa de existir, né? Ali as suas opiniões deixam de existir, então ela não vai fazer as coisas por si mesma. É como eu acabei de falar. A alma que vive na divina vontade, né, todos os atos dela são desabafos divinos. O ato, a ação, todo o movimento é o próprio Deus na alma. Então, por isso, ela deixa de existir, então não vai ter, ela não vai mais se mover por si mesma. Né? Ela vai ali, os atos vão ser de acordo com as disposições divinas, de acordo com a vontade divina, no tempo da vontade divina. Então, ali é Deus que está movendo toda a alma, é Ele que faz, né? Na alma e através, né, da nossa alma. Então, deixa de então a gente não vai ficar assim, né? Porque quando a gente toma essa luz, né? Todos esses conhecimentos da divina vontade, a alma está cheia do desabafo de Deus, cheio de luz, de conhecimento. Mas é interessante que a gente não pode sair por aí cantando de galo, né? Vamos dizer assim, gritando por aí, falando assim a toda direita de qualquer jeito, na hora que a gente acha que é para ser do nosso jeito, como não é assim. É do jeito de Deus, é no tempo de Deus. Ele sabe o momento certo, a hora certa. Então é engraçado isso também, né? Porque, né, a gente pode pensar assim, nossa, eu tenho. Porque a pessoa no humano vai pensar assim, uau, quanta coisa incrível, quanta luz. Então, a vontade da gente é sair gritando aí, aos quatro ventos, né? Tudo isso, todo esse conhecimento para as pessoas, né? O que a gente mais quer, mas só que, né? Não pode ser assim de qualquer forma. Deus sabe o momento certo, a hora certa de iluminar cada alma. Deus sabe como trabalhar cada alma. Então a gente não pode sair por aí, né? Colocando para fora assim, de qualquer jeito, né? A vida divina, assim, né? Porque é o desabafo da própria vida de Deus, né? A vida divina, assim, de qualquer forma. É Ele que vai fazer todas as coisas, Ele que vai conduzir tudo. Então a gente não pode chegar para o nosso marido, para o nosso filho, para, sei lá, para os nossos parentes e sair assim jogando, né? Sem eles é uma violência, né? Deus no violento seria uma violência muito grande. Então Deus tem todo aquele processo para trabalhar. Cada alma tem um tempo, tem um processo, tem uma forma de se trabalhar. E só Deus sabe, a gente não sabe. E aí a gente vai querer atropelar ali naquela vontade de, uau, de despejar essas luzes, né? E acabar assim violentando aquela alma e em vez de aproximar aquela alma de Deus, atrapalhar o trabalho de Deus naquela alma e afastando, assustando, vamos dizer assim, escandalizando, até muitas vezes pode escandalizar, porque aquela pessoa ainda não tá preparada para receber essas luzes, né? Que muitas das vezes a alma está ali
cheia de si, está nas trevas, né? Está distante de Deus. Então, imagina a violência que é, a loucura que é, né? Chegar para a alma e dizer, ó, se você vai ter que deixar de existir, a divina vontade, Deus vai tomar posse de você, você não existe mais, a sua vida não existe mais. Vai dizer para uma pessoa que não está preparada, que só pensa em si mesma, assim, sem nenhum, né? Sem, não tem precisado, você achando do seu jeito, da sua forma de falar ali, né? Como você acha, imagina a violência que é essa pessoa, em vez de se aproximar, vai sair correndo. Como assim vou deixar de existir? Cadê a minha liberdade? Isso aqui. Então, é todo um, né? Então, assim, não pode ser feito de qualquer jeito. Deus sabe a hora certa de falar, né? Com o nosso esposo, com nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos colegas de trabalho, na paróquia. Deus sabe trabalhar com cada alma. Então a gente tem que entender, né, que é isso, viver na divina vontade, é, a gente não pode mais existir as nossas ideias. Então a gente não pode mais fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito. É como ele acabou de falar aqui, né? Acabei de dizer que os atos, né, dos filhos da divina vontade são um desabafo divino. Isso quer dizer o quê? É ele, em cada ato. A gente deixa de existir. É como ele acabou de falar, ele falou no trecho. A palavra que sai da boca é o desabafo da palavra divina. Então é ele falando, desabafando, saindo. A palavra, né, que ele depositou na alma saindo. É o eco, né? É o eco da voz de Deus, bate e volta, né? E ele recebendo esse retorno das suas próprias coisas, né? Ali recebendo, né, o retorno, o amor, o reconhecimento, a gratidão, a glória devida, os direitos devidos, é o bate e volta, é ele mesmo recebendo as próprias coisas dele. A gente deixa de existir completamente, né? Então, é muito incrível isso. Eu fiquei muito pensando, assim, entender um pouco mais sobre esse desabafo, né? Porque eu escutava muito essa questão de desabafo, eu entendi alguma coisa, mas eu sabia que tinha coisa mais, né? Como a Marita fala, quanto mais a gente vai aprofundando e buscando ali o conhecimento e mergulhando, mais coisas tem para se conhecer, mais coisas Deus vai falando para nós, né? Naquela única palavra, né? Naquela única palavra. Então, nesse exemplo, desabafo, né? Então, assim, cada vez mais a gente vai ouvindo, vai mais buscando esse conhecimento, aprofundando, mostrando interesse, buscando ali, né? Esses conhecimentos. Cada vez mais vai descobrindo mais coisas numa única palavra, né? Então, é muito incrível. A cruz. A cruz não é só o sofrimento, assim, a cruz tem tanta coisa para se falar da cruz. E cada vez mais que a gente vai meditando e conhecendo sobre a cruz no livro do céu, né, o que Jesus vem falando, o que ele fala para nós, mais coisas a gente vai entendendo na vida, na prática, no cotidiano, o valor da cruz, o para quê dos sofrimentos da cruz em cada situação. Então, é vasto, assim, as luzes e o conhecimento sobre a cruz, sobre os desabafos, sobre os atos, né? Tem muita coisa para se conhecer. Cada vez mais que a gente medita, mais se mergulha, mais coisas tem para se falar, para se conhecer, que Deus tem para desabafar, né? Sobre a sua vida, sobre a sua palavra, né? É muito incrível. Então, assim, a outra coisa que também foi falada, essa questão do que tem que ser entendido, né? Que o caminho para a gente chegar ao fim, né? Que é a morada eterna, esse caminho que a gente tem que percorrer aqui, né? O caminho para o céu, para chegar ao céu. Todo nesse esse percurso, todo esse tempo, né, que a gente passa aqui, tudo que a gente vive e todos os sofrimentos, né? É, é tudo para alcançar o céu, né? Então, o caminho para o céu é cruz. Então, as pessoas têm que, é muito interessante isso também entender, né? Porque as pessoas que alcançar o céu, né? Eu tô salvo, Jesus morreu por mim, eu não preciso sofrer mais nada, é só curtir minha vida, né? E nada a ver essa questão de sofrer, porque ele já sofreu, tomou sim todos os meus pecados, eu não tenho, ele sofreu por nós, então para que eu tenho que continuar sofrendo, né? Então as pessoas não querem passar por sofrimento. E é impossível, né? Ninguém escapa da cruz, todos nós passamos pela cruz. O sofrimento é uma realidade, né? Consequência.
do pecado, né? As consequências do pecado original lá. O pecado entrou o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, né? Então é uma realidade e ninguém escapa, né? Então as pessoas querem escapar de uma realidade que é impossível, né? Escapar de sofrimentos, né? E, e é muito importante entender, como falou, né? Tem muito conhecimento, né? E a cruz, assim, depois de Jesus, né? Antes da cruz era nada, né? Era nada a cruz. Mas depois de Jesus, né? É méritos, é muita graça, são moedas, né? Então, os sofrimentos é conquistas, né? É só bem, é salvação, é céu, é caminho de céu, né? Depois de Jesus, né? O sofrimento se tornou algo meritório, divino. Ele divinizou todos os sofrimentos, todos os atos, né? Todos os atos de todas as almas, do primeiro ao último homem. Então, hoje já não é mais. Antes era nada, o sofrimento não produzia fruto bem nenhum, né? E o que Jesus fez, né? Se tornou, né? Frutuoso, meritório, né? Cheio de bens, de graça, né? É incrível, cheio de luz. O sofrimento é luz, luz, conhecimento para a alma. É através do sofrimento que a alma passa, se purifica, conhece a si mesmo. Então, meu Deus, é o caminho para o céu mesmo. É incrível, né? A cruz é maravilhosa. Maravilhosa, meu Deus. Muito linda. Então, assim, uma coisa importante também para se falar, né? Que viver na divina vontade, né? Que é, a pessoa tem que entender, porque a pessoa está chegando, né? Principalmente quem está chegando assim agora. E entender e pensar assim, nossa, então eu quero viver na divina vontade, né? Porque a gente fala, né? Só felicidade, é paz, alegria, e aí a pessoa entende tudo isso no superficial, né? Então aí, ai, eu quero isso, eu quero essa paz, essa alegria, né? Mas é importante dizer, né, que viver na divina vontade, que muitas vezes as pessoas podem chegar com, né, com esse entendimento, com essa intenção, né? E é importante a gente falar, né, esclarecer, né, que viver na divina vontade não é agora sim, não é deitar numa rede e tomar uma água de coco, não é assim, né, como ele está falando. Viver na divina vontade, né, acabou o sofrimento, acabou a cruz, não é assim. Não é, viver na divina vontade não é um programa de férias, uma colônia de férias. Né? Viver na divina vontade não é você deitar na rede com uma água de coco do lado. Não é. Não é ficar de pernas cruzadas, né? É trabalho, muito trabalho, é martírio, é sofrimento. Os sofrimentos não vão cessar, é cruz, é dores, é estado de ânimos, é penas. E aí você, mas então que felicidade é essa que vocês falam? Que paz é essa? Que felicidade é essa? A verdade? A gente não vive à base de sentimentalismo, né? Viver na divina vontade não é sentimento. A felicidade não é sentimentalismo, é a fé, é a verdade, é através dos conhecimentos. É essa verdade que nos traz alegria, que nos traz paz, harmonia, ordem e equilíbrio. Essa é a nossa felicidade. Aí eu fiquei assim escutando, enquanto eu escutava aqui, e aí eu tava agora aqui, antes de voltar a ouvir aqui, né, o vídeo, eu, antes do meu menino dormir, a gente sempre lê, né, uma passagem da Bíblia, um versículo, a passagem ali e a gente reza, né, sempre, sempre, né, e ele adora, então às vezes, quando eu saio, né, e aí quando ele fica me esperando chegar, morrendo de sono, bichinho, mas ele fica esperando porque ele não consegue dormir sem ouvir a palavra e rezar, né, ele gosta muito, né, e aí ele fala. Aí quando eu chego, eu falo assim, meu filho, daqui a pouco eu tô indo lá, deixa eu só trocar de roupa que eu tô indo lá pra gente rezar. Aí ele fala assim, mamãe, e o versículo, né, mamãe? Eu disse, filho, que é, né, pra ler a palavra. E aí eu tava lendo hoje com ele, e nossa, e eu tava lendo lá a passagem com ele, enquanto eu lia, eu senti uma felicidade tão grande, algo assim que eu sentia sorrir, aquela vontade de sorrir,
aquele sorrir por dentro, sabe? Como, como assim, literalmente alguém estivesse sorrindo dentro de mim. Eu senti uma felicidade muito grande interior, muito grande, lendo cada palavra. E um amor, mas um amor, sabe aquele amor de querer devorar a Bíblia? De literalmente, sabe? É, devorar e colocar assim dentro do coração, sem nem dizer, sem nem dizer. Mas um amor que parecia que meu coração ia explodir, né? Então, é isso. A nossa felicidade, a nossa alegria, é essas verdades, é a palavra de Deus, né? E, é a felicidade de Deus, né? Por essas palavras, que é a própria palavra dele. Porque essa palavra, né? É o amor. É o amor de Deus em cada palavra que está escrito na Bíblia. Cada palavra, cada versículo é toda expressão do amor de Deus. É tudo amor, né? Deus é amor. A palavra de Deus é amor, né? E eu senti um amor muito grande, que eu sei que não é meu, né? Algo muito forte dentro de mim. E uma felicidade imensa por ler aquela palavra. Porque essa é a nossa felicidade. A verdade. A verdade, a palavra de Deus. O conhecimento. É isso que nos traz alegria. É viver sob a verdade. Sob a palavra de Deus. É isso que nos traz paz, alegria. Mesmo diante dos sofrimentos. E não é sem sofrimentos, né? Porque a gente passa por muito, é martírio constante. Porque a gente deixa de existir. A gente não pode dar voz à nossa vontade humana, nem por um instante. É morte contínua para a nossa vontade humana. A gente tem que morrer para nós mesmos todo santo dia. Todo dia a gente tem que dar sim para a divina vontade, em cada ato. Em cada ato, em cada ato, em cada mover da alma. É sim, é fiat constante, né? E, e nessa vida, né, a gente passa por muita coisa, além de ser martírio constante, é sofrimento, é cruz, né? A gente passa, é em nome de todos. A gente sofre em nome de todos e por todos, para reparar a Deus, para a salvação das almas, para orvalhos benéficos, né? E também a gente tem passa pelos estados de ânimo de Jesus, que é o próprio Jesus, como a gente toma posse da vida divina, ele vem habitar em nós. Então, ele faz a gente participar, né? Das suas dores, das suas tristezas, ele desabafa em nós, né? Então, os estados de ânimos, as penas, as dores, as coisas, é tudo Deus. Ele comunicando, desabafando na alma, né? E em ato, né? Ali, em ato, ali o desabafo de Deus, ali acontecendo em ato em nós, né? Então a gente sofre mesmo, né? Sofrimento, né? E apesar de é felicidade por causa do conhecimento sobre, por causa da verdade, né? A gente vive sobre a fé, sobre a verdade, é uma delícia, é maravilhoso. Então, isso é felicidade, é isso que a gente tem que ser entendido, né? E porque às vezes confunde, né? Principalmente por causa dos estados de ânimo. Quando acontece vem os estados de ânimos, né? Vem ali, tem as dores divinas, as penas, né? Que Deus ali desabafa em nós. E naquele momento, às vezes a pessoa parece que buga a cabeça da pessoa e não entende, né? E às vezes ela quer rejeitar e ela já olha para si, entende e acha que é ela mesma, que ela não está sabendo viver na divina vontade, porque ela não vive, ela não vai conseguir viver na divina vontade por causa que ela está sofrendo, tá tendo sofrendo amargura, tá ali com repugnância com alguém. Então, aí ela já pensa que não está vivendo a divina vontade, que isso não faz parte da divina vontade, né? Mas é isso, viver na divina vontade é participar da vida de Jesus, né? E ele vai fazer a gente participar de todas essas dores. Toda a vida de Jesus foi sofrimento. Não foi só lá a paixão. Toda a vida de Jesus foi cruz. E a gente vai passar, a gente não vai ficar livre disso. E como é que a gente quer viver na divina vontade, com o próprio Deus vivendo em nós, sem passar por isso? Se ele
é a vida dele. Então, se a vida dele vai se repetir em nós, as dores deles vai também. A gente vai sentir todas as dores deles, as amarguras, os estados de ânimo, as tristezas, tudo. A ira, né? E tudo. A gente vai sentir tudo. Então é muito importante entender isso. Muito importante, né? Principalmente para quem vai ouvir esses áudios, né? E quem tá chegando agora, quem tá conhecendo agora o canal. É importante isso, né? Entender. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu sou nada, nada, nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Eu sou nada, nada, nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, te amo. Partilha sobre estudar para a santidade ser confirmada. Então, penetrar no conhecimento. A alma na vontade divina cria o bem e destrói o mal. Então é falado isso no trecho, logo no início, né? Que a alma cria o bem e destrói o mal. Então, a alma que vive na vontade divina, ela consegue, com a potência criadora de Deus, criar o bem na sua própria alma e gerar os orvalhos benéficos para criar esse bem para toda a humanidade, passado, presente e futuro. Ela consegue gerar esse bem. É muito impressionante, porque todo conhecimento que recebemos de Jesus, que é o bem, né, que é essa semente de bem que germina na nossa alma, que faz germinar o bem na nossa alma. Então, todo conhecimento, ele não fica só com a gente, né? Mas ele serve de orvalho benéfico para outras almas, outras pessoas começam a ter uma luz acerca daquele conhecimento, Deus vai dando para elas. É muito impressionante esse processo, né, que Deus faz. É tanto que a humanidade como um todo, né, ela vai evoluindo junto, ela vai crescendo junto. A capacidade do ser humano de entender Deus, de estar com Deus, de compreender o divino, ela vai aumentando ao longo dos séculos, ela vai crescendo, né? É muito interessante esse processo, porque Deus, ele vai trabalhando na gente, na unidade, né? Então, por isso, a alma que vive no querer divino, ela cria esse bem. Quando ela dá o fiat a Deus, para que Deus possa habitar nela, então ela vai criando o reino de Deus na alma dela e também nas almas dos outros, né? Por causa dos orvalhos que ela produz, que ela consegue produzir. E destrói o mal em si e nos outros. Então, é como se ela fosse se enchendo, né, da raiz, né, do enxerto de Jesus, da raiz de Jesus, não sei como é que fala, mas é como se ela fosse se alimentando da raiz de Jesus, né, que Jesus é a planta saudável, a planta que consegue alimentar de fato e gerar esses bons frutos. E ela vai cessando, né, vai se desligando da raiz apodrecida do Adão. Por isso que ela destrói o mal. Ela destrói o mal que vem da vontade humana.
ela destrói o egoísmo, ela destrói o próprio ego, o pensamento em si mesmo, o pensamento centrado em si. Ela destrói esse pensamento de desconfiança de Deus, de desobediência, de rebeldia, de distância de Deus. Ela destrói. Então, é o mal que ela vai destruir. Então, imagina, né? Essa alma que vive na vontade divina, ela vai diminuindo as distâncias entre a humanidade e Deus, entre ela e o Criador. Olha o bem que ela produz, porque, né, Deus está esperando esse reencontro há tanto tempo. Olha quanto tempo que Deus espera esse reencontro, né? Olha há quanto tempo que Deus espera essa reaproximação, que só vem por causa da vontade divina, né? Desse conhecimento da vontade divina. É por meio desses conhecimentos de agora que a gente consegue reaproximar de Deus, como era no princípio. Como era no princípio da criação, né? Antes de Adão pecar, antes de Adão cair. Então, olha o bem, né? O bem em direção a Deus, né? Preciso entender isso. O bem é em direção a Deus, né? Então, esse é o verdadeiro bem que se produz. E destrói o mal também, o mal que quer atingir Deus de alguma forma, né? Então, esse bem é algo que, consequentemente, né, recebemos nós, mas ele é em direção ao Senhor, em direção a Deus. E a alma que vive na vontade divina, ela procura exatamente isso, né, o bem em direção a Deus. Ela reconhece Deus como o único Senhor Criador, razão de todas as coisas, aquele único que merece ser amado, glorificado e honrado em todos os tempos e momentos. Então, o bem que ela quer produzir, tudo que ela faz em direção a Deus, é para que Deus receba essa honra, receba essa glória, né? Então, essa alma, né, ela não fica com a cabeça nos atos humanos que ela está fazendo. Ela fica com a cabeça nos atos espirituais, nos atos divinos que ela está fazendo, naquilo que ela está entregando a Deus naquele momento. Ela não fica presa no ato humano dela, naquilo que ela está fazendo humanamente. A mente dela não fica presa no ato humano. Não, ela consegue penetrar, ela consegue ir além. Ela fica entretida naquilo que ela está dando a Deus, naquilo que ela está entregando ao Criador. Mas para isso ela precisa ter uma comunicação com o Criador, ela precisa ter uma intimidade com o Criador. Não tem como entregar os atos a Deus sem ter comunicação com Deus, sem falar com Deus. Então ela precisa ter uma intimidade com o Criador. E aí é interessante, né? Porque, veja, se falta coragem, né? E se falta compreensão espiritual, então a alma ela não consegue entender, ela não consegue penetrar, né, nisso que Deus está fazendo, no que Deus está falando para ela. Se falta coragem, é interessante isso, né? Coragem, ter coragem. Ter coragem. Interessante porque é abrangente essa palavra, né? Coragem. Então, é preciso ter coragem. Coragem para realizar a vontade de Deus que Ele está permitindo ser conhecida. Então Deus vê isso, a disposição da alma, né? Se a alma vai ter coragem para poder pegar aquilo ali e botar em prática. E a compreensão, né, espiritual. Então esses dois pontos são necessários para poder entender Deus, para poder entender o ato divino. Coragem
coragem, eu preciso ter coragem para ficar com Deus, para ficar no pensamento divino, né? Por mais que os outros não aceitem, que os outros critiquem, que os outros não entendam, eu preciso ter coragem mesmo para ficar com Deus, né? Para ficar com a opinião dele, com a palavra dele e compreensão espiritual, né? Que aí a gente não sabe, né? Como é que vem isso, né? Por que tem pessoas que conseguem compreender mais do que outras pessoas, né? A gente não sabe. A gente sabe que a compreensão ela vem pelo Espírito Santo, mas a gente não sabe o que faz, né? O que faz virar essa chave para a gente parar de pensar por si mesmo e começar a pensar com o Espírito Santo. A gente não sabe, né? Como é que acontece isso, essa compreensão espiritual, né? Sabe, não sei, talvez a pessoa ela precisa fazer um ato assim de sair de si, né? De ficar querendo entender o que é que Deus quer, o que é que Deus está fazendo. Ela se jogar totalmente assim em Deus, ficar focando totalmente em Deus. Eu não sei, né? Talvez seja isso assim. E ele abre essa porta, essa janela para compreensão espiritual, porque ele vê que a alma verdadeiramente quer só a glória dele, quer só agradar ele, quer só que por meio, né, da cabeça dela ele seja ainda mais glorificado, que através dos conhecimentos que vai penetrar na mente dela ele seja cada vez mais amado. Eu não sei exatamente, estou aqui tentando entender esse mistério, né, da compreensão espiritual. E aí, mas é isso, com certeza a alma ela precisa perseverar no amor, focar cada vez mais em Deus, esquecer de si cada vez mais, né? E assim Deus vai suscitando nela, né, a sabedoria, a ciência infusa para poder amar Ele da forma que mais apraz Ele, que mais agrada a Ele, né? A alma enche os baldes da glória de Deus, faz os atos em espírito e em verdade, coloca todo o interior no que se faz tudo por Deus. A alma enche os baldes da glória de Deus, né? Faz os atos em espírito e em verdade, coloca todo o interior no que se faz tudo por Deus. Então, como é que a alma enche os baldes da glória de Deus, né? Então, fazendo os seus atos em espírito e em verdade. Em espírito, fazer um ato em espírito, quer dizer, é aquilo, né, que falou anteriormente. A alma consegue penetrar, né, na atitude espiritual. Ela não fica só no humano, a cabeça dela não fica só nas coisas humanas, né? Porque tem gente que se tá lavando os pratos, esquece de Deus totalmente, desliga de Deus totalmente, que tá lavando os pratos. Aí só quando tá rezando o terço é que se liga com Deus, é que vai falar com Deus. Então, para que a alma consiga encher Deus de glória, ela não pode se desligar de Deus. Ela precisa fazer os atos em espírito, que é isso. Não se desliga de Deus em nenhum momento, né? Então ela vai fazer em espírito. Ela vai estar realizando atos espirituais e eternos, não atos meramente humanos, temporais, que vou colocar a ordem aqui na cozinha, lavando os pratos e é isso, ponto, acabou. Não. Então são atos espirituais. Ela tem a convicção de que está
está fazendo aquilo ali com Deus, por Deus, e que aquilo está produzindo um orvalho benéfico e espiritual. A alma tem essa consciência, então ela faz um ato em espírito, ela coloca a alma dela ali, em oração, entre aspas, certo? Entre aspas, é oração porque ela está conectada com Deus, por isso é oração. E em verdade, quer dizer, em sinceridade, o ato é sincero, o ato é verdadeiro. O tanto, e gente, assim, de verdade, eu fiquei meio assustada, sabe? Acho que a palavra é essa, fiquei meio assustada. Porque eu não imaginava que era tão, que o buraco fosse tão embaixo assim. Mas o tanto de coisa que as pessoas fazem, né, que eu me dou conta lá no trabalho, que não é de verdade, que não é sincero, né, assim, atos que não são realizados de verdade, que não são realizados na sinceridade. Tipo assim, não dá no gibi, não dá mesmo. E eu fico pensando, meu Deus, quanta falsidade existe no mundo, meu Deus do céu, né? Nossa, então, né? Eu vejo lá, às vezes, sei lá, né? Tava atendendo um cliente lá, né? Uma pessoa lá do trabalho tava atendendo um cliente. Aí o cliente sai e pega e começa a falar mal do cliente, sabe? Tipo, e naquele mesmo instante ali tava tratando o cliente super bem, né? Como se fosse amiga do cliente e tudo mais. Aí o cliente vai embora e começa a falar mal do cliente. Sabe, atitudes assim, que a pessoa não fez aquilo de verdade, do fundo do coração dela, né? Tipo, ou então a pessoa, né, faz um ato que aparentemente é um ato de caridade, mas não é, sabe? No fundo a pessoa, ela fez aquilo ali por ela mesma, ela fez assim, por um desencargo de consciência, ela fez assim, para tentar comprar Deus de alguma forma, sabe? Assim, atitudes que não são de verdade, não tem sinceridade, né? São coisas, como é que eu posso dizer assim, postiças, né? São atos postiços, são atos totalmente assim, forjados, né? No sentido de que não foi espontâneo do amor, não foi. Foi forjado, foi forçado, sabe? Tipo assim. Então, precisa ser atos em espírito e em verdade para poder dar glória a Deus. Então, todos os atos que a gente fizer ter um sentido espiritual, né? Não ficar só no material, né? A gente fazer tudo conectado com Deus e serem atos verdadeiros que brota da pureza do nosso coração, que brota do coração de Deus, né? Da divina vontade de Deus, né? Isso é muito importante para dar glória a Deus. E aí coloca todo o ato interior naquilo que se faz, né? Colocar o coração naquilo que está fazendo, né? Tipo assim, colocar o coração naquilo que está fazendo. E é interessante, né? Porque aqui a pessoa, ela sai da resignação, né? A pessoa que coloca o interior, coloca o coração naquilo que está fazendo, ela sai da resignação e ela começa a viver na vontade divina, porque ela vai viver aquele ato, ela vai experienciar aquele ato, entendeu? Ela vai estar de toda naquele ato, ela coloca a vontade dela inteira naquele ato ali, né? E aí ela funde a vontade dela com a vontade divina, porque ela vai viver
naquele momento, ela vai viver aquilo ali. Ela não vai simplesmente fazer a vontade de Deus, fazer o que deve ser feito ali no momento, porque, né, Deus pediu, eu tenho que fazer e pronto. Não. Ela vai de verdade, né, viver aquele momento com o coração inteiro naquele momento, naquele ato. E aí faz tudo por Deus. Foi o terceiro ponto. A alma faz tudo por Deus. Tudo pensando na glória de Deus, no bem de Deus, no amor que Deus vai receber, no amor que Deus precisa receber, na correspondência que Deus precisa receber, nos atos na divina vontade que Deus precisa receber, né? Na difusão da divina vontade que precisa ser feita. Tudo faz por Deus. Tudo faz por Deus. Tudo é tudo. Absolutamente tudo. Tudo faz por Deus. Se canta, canta por Deus. Se come, come por Deus. É igual o trecho que Jesus falou, né? Um dia desse. Se respira, respira por Deus. Né? Por causa da divina vontade. Se caminha, é por Deus. Se dorme, é por Deus. Se levanta, é por Deus. Deus, Deus, Deus. Em cima e embaixo. Em todo lugar, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todo pensamento, Deus. Então faz tudo por Deus. Então assim a alma enche de glória a Deus. Realizar atos concretos de glória a Deus, né? É importante realizar atos concretos de glória a Deus. Aí é que entram as orações, as leituras, os áudios, as meditações que a gente realiza, que a gente entrega atos concretos a Deus, de glória a Ele, né? Então as orações são feitas na divina vontade, todos são atos concretos mesmo, que a gente pode contemplar mesmo, que são feitos por Deus. E aí, né, sobretudo quando não se está tendo essa compreensão, né, de como é que dá a reparação a Deus, de como é que faz. Então aí, sobretudo, é que precisam desses atos concretos para dar glória a Deus, né? Quando a alma não tem certeza se ela está dando glória a Deus, porque ela não tem a comunicação, ela não tem o entendimento ainda infuso dentro dela, então ela não sabe. Por isso ela tem a necessidade de rezar de forma mais concreta, de fazer atos que sejam mais concretos, que vão dar firmeza para ela de que ela está mesmo na divina vontade, né? Tendo a reparação que Deus precisa. Deus é doação contínua. Deus é doação contínua. Então, a alma que vive na vontade divina, ela é doação contínua também. Ela precisa ser doação contínua também. Sempre assim, sempre assim. Pensando em se doar, se doar, se doar, se doar. 24 horas. Por amor a Deus, por amor a Deus, por amor a Deus, por amor a Deus. Então, a alma também, ela vive, né, no campo da inteligência, que é a vida da fé. Então, esse campo, a inteligência, né, ela se liga muito à fé, porque a nossa fé, ela é alimentada pela luz da inteligência. Então, a inteligência recebe uma luz e ela ilumina, ela, como posso dizer assim, alimenta, faz crescer a fé. A fé. Então, isso é bem interessante. É bem interessante mesmo. Verdade. Então, quanto mais conhecimento a gente tem de Deus, por exemplo, mais a gente tem fé. Mais a gente tem fé. A inteligência alimenta a fé. Quer dizer, os conhecimentos, né? Os conhecimentos, eles alimentam a fé. A gente passa a crer mais, né? E consequentemente passa a amar mais,
esperar mais em Deus. E aí, é preciso assumir, né, Deus que está morando no próprio interior, né? A alma começa a perceber isso, ela precisa assumir Deus que está no interior dela. Esperar Deus falar, né, e se mover primeiro. Por isso a mente fica vazia e se atenta em cada ato é ato eterno. Então a alma, ela sempre vai esperar em Deus. Por que a mente fica vazia? Porque a alma, ela espera Deus falar. Ela não quer falar, não quer ficar falando, tagarelando coisas sem sentido, coisas que não vão ajudar. Então, ela silencia para ouvir a voz de Deus, porque essa é a voz que realmente importa, é a voz relevante. Essa é a voz relevante, não é a minha voz que é relevante, é a voz de Deus. Então a alma silencia a mente, porque ela espera Deus falar, ela fica esperando a próxima palavra de Deus, que vai sair da boca dele, certo? E espera Deus se mover primeiro. Então, antes dela tomar o ato, ela espera Deus primeiro mover o ato, né? Mover o ato. Isso não necessariamente literalmente, né? Mas é interessante isso, de observar o ato de Deus, de observar mesmo assim a disposição dos atos que Deus vai colocando, para não sair atropelando tudo, né, com a vontade humana. E aí, a alma, ela fica atenta a cada ato, porque ela sabe que Deus responde em cada ato, e cada ato é eterno, tem um valor eterno. Então a alma, ela vira uma reparação ambulante. Todos os atos que ela faz é reparação. E mesmo quando acontece alguma coisa de errado, que ela pede, né, perdão a Deus, o perdão que ela pede a Deus também é reparação. Ela também faz reparação quando precisa pedir perdão a Deus por alguma coisa que aconteceu. E aí, da vontade humana já é se prender à luz, pois a alma perdeu a própria vida para dar vida à divina vontade. Então, a vontade humana já é se prender à cruz, porque não é um dia só, gente, é todos os dias, 24 horas, para matar essa vontade, né, para deixar ela amarrada 24 horas por dia. Então, já é a cruz. E renunciar à própria vida, porque como falou, né, a alma, ela não pensa mais humanamente no que ela vai fazer humanamente, nos projetos dela humanamente, ela não pensa mais isso. Ela pensa tudo no divino, ela perdeu a vida dela, ela não pensa como as outras pessoas pensam, ela pensa o pensamento de Deus, ela não vai ter mais aprovação humana, porque o foco dela está totalmente em Deus. E aí, Deus sente o eco da criatura em todos os atos que ele faz, né? Nessa criatura que vive na vontade divina. Ele sente o eco em todos os atos que ele faz. Olha que impressionante, meu Deus do céu. Que impressionante, né? Porque a alma, ela sabe exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus precisa. Então, ela consegue corresponder a Deus, né? Ela consegue entender o apelo de Deus naquele momento. E aí só a vontade humana cria desarmonia. A vontade humana coloca dúvidas, mas a alma não pode jamais ouvir essas dúvidas e se ouvir, né? Então, o segredo da vontade divina é justamente não ouvir a vontade humana. E a vontade humana, ela sempre vai colocar dúvidas, ela vai colocar empecilhos, mas ela não pode ser
ouvida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito